A paz e a misericórdia do Senhor seja com cada um de nós nesse início de tarde. Louvamos a Deus pela manhã do dia, se findou aqui essa manhã, e dando início aqui à tarde, nós nos reunimos com a nossa família, aqueles que estão acompanhados, seus familiares em casa, à mesa, depois da refeição do corpo, agora nos preparando para esse momento da refeição espiritual das nossas vidas. Nós rendemos graças ao nome do Senhor por sua bondade e vamos ter agora a nossa devocional familiar, o culto doméstico, com essa orientação aqui que a igreja oferece através do ministério pastoral. Hoje nós vamos aqui rapidamente, muito rapidamente, apesar de que a pergunta ela é pequenininha, mas ela é muito importante, muito significativa, e a resposta merece uma atenção de muitas horas e dias para reflexão, mas a gente não dispõe disso aqui. Aqui é só uma ligeira introdução que a gente dá, é só um incentivo a que você busque conhecer mais o Senhor. Nós estamos tratando do breve catecismo e hoje a pergunta 4, o que Deus é, ela é apresentada no texto que utilizamos ultimamente de quem Deus é. Daqui a pouco eu explico para você a diferença nessas duas perguntas, embora a intenção da forma antiga, como estava escrito no catecismo, e essa atual, queiram retratar a mesma coisa, tá bom? Na sua resposta. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por esse dia, pela manhã que o Senhor nos deu, e agora também, ó Deus, acabamos de receber com ação de graças o alimento. Outros ainda estarão ou estão se alimentando o corpo, mas pedimos que especialmente o Senhor nos alimente a alma. Nós rogamos tua graça sobre nós, sobre nossos familiares, sobre os lares, ó Deus, não só da nossa igreja, mas os lares de todas as pessoas. Nós pedimos que a tua boa mão esteja sobre nós para alcançar também os nossos familiares, que toda a nossa casa e nós sirvamos ao Senhor com alegria. Fica conosco, nos ajuda, nós pedimos no nome de Cristo. Amém. O que Deus é como a pergunta aparecia em textos mais antigos do breve catecismo. Se eu não estou enganado, o Catecismo Maior de Westminster pergunta ainda dessa maneira, só não lembro a ordem lá das perguntas, se ela entra como pergunta 4, eu acho que não. O Catecismo Maior tem 196 perguntas, o breve aqui foi escrito para crianças, tem 107 perguntas bastante importantes. E uma delas, logo no início, é quem Deus é. Qual é a diferença de se perguntar o que Deus é e quem Deus é? Embora as duas perguntas caibam aqui por causa da resposta que nós temos. Perguntar o que Deus é perguntar sobre a sua essência, sobre o seu ser, sobre a deidade. Perguntarmos quem Deus é perguntar sobre a divindade, sobre as pessoas trinitárias, que juntas é o mesmo Deus, tá bom? Como os pensamentos do Senhor são mais elevados que os nossos, às vezes até articularmos aqui o conhecimento, né, dado pelo próprio Deus a nós acerca de seu ser e de suas pessoas trinas, é bastante difícil, mas a gente, embora não possamos, né, não consigamos nós termos um conhecimento exaustivo de Deus, um conhecimento muito vasto, completo eu nem diria, mas conhecermos muito sobre Deus nos é impossível. Entretanto, podemos conhecer muito do que Deus deu para que conhecêssemos acerca dele, e o que ele deu a conhecer de si mesmo está na sua palavra. Nós, seres humanos, não buscamos por iniciativa própria o conhecimento de Deus. Nós recebemos esse conhecimento de Deus por revelação, tá bom? Essa é a base do conhecimento. O conhecimento nos é dado por revelação, seja o conhecimento mais religioso, estrito senso, né? No sentido bem estrito, sobre religião mesmo, sobre o que é Deus, o que é o homem, o que é a salvação, o que é a igreja, o que são as últimas coisas. Basicamente estas 5 coisas, nós até veremos uma playlist aqui no
canal sobre esse sistema, né, que nós temos, mas também isso se refere a qualquer tipo de conhecimento que não deixará de ser um conhecimento religioso, tá certo? Em outro momento a gente pode discutir isso, mas que é dado no que chamamos de natureza, na criação, tá bom? O cientista, o bom cientista, ele pode até ser ateu, ele só não pode se livrar da verdade de que qualquer conhecimento verdadeiro, válido, que ele obtenha acerca das coisas que aí estão e que ele vai observar e conhecê-las e descrevê-las, tá certo? Ele não pode fugir do fato de que só é alcançável o verdadeiro conhecimento acerca de alguma coisa por revelação. Nos é dado a revelação, portanto, do verdadeiro conhecimento entregue por Deus acerca de si mesmo através das coisas que ele também criou e de como ele governa, sustenta e dirige tudo pela obra da providência, tá bom? Mas voltando, quem é Deus? É a quarta pergunta. Ontem nós vimos qual é a coisa principal que a Escritura Sagrada nos ensina. É sobre o que devemos crer a respeito de Deus e o que Ele requer de todo homem, tá? A base do conhecimento, portanto, para nós, seres humanos, o verdadeiro conhecimento, o conhecimento cristão, ele tem como base de verdade, base objetiva do conhecimento e da verdade, a palavra de Deus. Porque toda ela foi inspirada por Deus. E o que é Deus, então? É uma pergunta bastante justa, depois desta terceira pergunta que vimos ontem. A definição aqui dos nossos pais é bastante interessante. A verdadeira oração, a oração de acordo com a palavra de Deus, é também um fazer teologia, tá certo? É uma forma de exprimirmos conhecimento acerca de Deus, desde que a nossa oração esteja concordando com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A quarta pergunta do Breve Catecismo, ela surgiu de maneira bastante diferente. Lá na Grande Assembleia de Westminster, que durou entre 1643 a 1649, logo no começo aqui, os pais puritanos, nossos pais puritanos, naquela Grande Assembleia, 151 membros ali daquela reunião, sendo desses 151, 121 teólogos, eles então ficaram ali num impasse muito grande por algum tempo, sem saber dar resposta para essa pergunta. E o que Deus é? Né? Quem Deus é? A gente pode começar recorrendo a João 4, 24, se eu não estou enganado, que diz, deixa eu ver se é o 4:24 mesmo, João 4:24, né? Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, foi a resposta de Jesus para a mulher samaritana, acerca do que Deus é, ou de quem Deus é. Deus é Espírito, tá? Ele é essência pura, ele é ser puro, ele é o Yahvé Deus, né? O grande eu sou, né? O Deus que autoexiste. Mas a questão aqui nessa pergunta 4, que Deus ela nos encaminha a essa história muito interessante, muito bonita. Quando os nossos pais puritanos tiveram grande dificuldade na Assembleia de dar uma resposta para essa pergunta aqui, tão pequenininha, mas tão importante, e depois de muito tempo sem saberem dar uma definição, então foi solicitado pelo presidente naquela sessão, né, durante a Assembleia de Westminster, alguns teólogos, né, foram ali se sucedendo um ao outro na presidência da casa, como é que diz, na moderação dos trabalhos, melhor dizendo, e em algum momento se chama lá um pastor, né, um mais experiente, né, um pastor mais velho, e ele não era nem dos brilhantes divines que estavam ali compondo a reunião, e é solicitado aquele pastor, esqueci o nome agora aqui, fizesse uma oração. E quando aquele homem de Deus começou a orar, e que ele se reportou a Deus, ele começou a falar
as perfeições de Deus, começando das perfeições incomunicáveis, porque a resposta aqui, número 4, para o que Deus é, ou quem Deus é, não precisa a gente se preocupar com essa definição agora, diz assim: Deus é Espírito, e aí, pelo menos eles escreveram aqui 3 de muitos atributos incomunicáveis, os principais. Deus é Espírito infinito, eterno e imutável. Deus não tem fim, não há fim para Deus, mas também Ele é eterno, Ele sempre existiu, né? E Deus é Espírito infinito, eterno e imutável. Deus não muda. Ultimamente, né, por falta de conhecimento doutrinário, falta de conhecimento bíblico, os evangélicos e nossos irmãos evangélicos, pentecostais, eles quando se vê diante de uma situação em que, de acordo com a própria crença pessoal deles, né, sem muita doutrina, sem muita teologia, eles são forçados a acreditar em Deus e no que Deus faria. Basicamente é numa situação em que o crente está chateado e queria que Deus fizesse ali um ato de vingança por ele em algum momento. Ele acredita que Deus poderia fulminar alguém agora, nesse momento, porque Deus não muda. Não, Deus pode fulminar alguém nesse momento, porque Deus é Deus, mas não tem nada a ver com a sua perfeição de imutabilidade. De fato, Deus não muda, mas a forma de Deus ao longo da história, a própria Bíblia nos prova isso, nos mostra isso. O período da revelação na criação, depois o período da revelação na preservação da vida, o período da revelação no período abrâmico, o período da revelação no período mosaico, o período da revelação no período davídico, o progresso, a história da revelação no período messiânico. Vai mostrando para a gente que Deus, ele tem formas que vão crescendo de acordo com o que nos é dado a conhecer sobre ele. A gente vai precisando menos que Deus faça certas coisas para a gente saber que ele faz mesmo, mas ele não fará, porque embora ele não mude, mas ele muda a forma da relação, né, em cada período sucessivo da história da revelação. De modo que é muito importante a gente conhecer o que Deus dá a conhecer de si mesmo. É dever nosso, é dever de todo homem conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. É nossa obrigação conhecer a Deus de acordo com o que Ele revela de si mesmo. Não precisa ninguém ficar inventando história, criando algumas ideias. Tudo que você pensar sobre Deus e que não está na Bíblia é falsidade, tá certo? Procede do maligno, porque se passar daqui do conhecimento da palavra de Deus é de procedência maligna. Mas a resposta aqui não se limita a trazer para a gente algumas questões das perfeições incomunicáveis. O que são perfeições incomunicáveis, pastor? Perfeições de Deus são as coisas que descrevem Deus, e a gente só tem algum conhecimento sobre Deus por estas descrições, os seus nomes, os seus títulos, os seus feitos, tá bom? Então, a relação de Deus com toda a obra de sua criação, que inclui a nós, sabemos também pelos atributos comunicáveis. Os incomunicáveis é que pertencem só a Deus e que o homem não participa. E os comunicáveis é aquilo que a gente tem um pouquinho, porque a fonte está em Deus e é dado por Ele. Deus é Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, mas também na sua sabedoria. Nós temos um pouquinho, podemos ter poder, tá certo? Esse poder também vinculado aqui a um senso de governança, isso e aquilo outro. Santidade, né? No sentido de estar mais puro por separação do que é sujo. Justiça, senso de justiça, né? Bondade e também verdade, tá bom? Por que essas coisas não funcionam tão bem na gente como funcionam em Deus? Primeiro que somos pecadores, e mesmo antes de sermos pecadores, quando vivíamos ajustados nos dias de Adão e Eva, né? Quando Adão e Eva estavam ainda ajustados com a realidade, né? Porque não tinham
pecado ainda assim tinha a limitação deles serem criação, tá bom? Então, por quê? Porque nós não somos seres absolutos. O ser absoluto é Deus e a verdade na sua palavra e na pessoa de Cristo. Nós somos seres relativos a Deus, tá? Não existe relativo em si mesmo, é relativo sempre a alguma coisa. No nosso caso, nós somos a imagem e a semelhança de Deus, então somos seres relativos ao ser absoluto de Deus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos desejar conhecê-lo de acordo com que Ele dá a se revelar de si mesmo para nós. Vamos orar mais uma vez? Rendemos graças ao Teu nome, Senhor, e Te bendizemos nesse início de tarde, por Teu amor, Tua graça, Tua misericórdia, porque o Senhor veio até nós através de Cristo na história, porque o Senhor também veio até nós, até mesmo antes de Cristo, nos dando, ó Deus, algum conhecimento a Teu respeito. Aquilo que é necessário para nós, para nos guiar na vida, para a nossa salvação, nos é dado na Tua palavra. E nós Te louvamos, porque o Senhor não ficou em silêncio, mas deu a se conhecer, para que pudéssemos, ó Deus, Te encontrar na Tua palavra e na pessoa de Cristo. Nós rendemos graças ao Teu nome, pedimos perdão dos nossos pecados e rogamos que o Senhor abençoe o nosso lar, nossa família, recebe a nossa adoração doméstica nessa hora. É o que nós te suplicamos no nome de Teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe cada um.